Paz de Cristo, amados, estamos mais uma vez com a série Compreendendo as Escrituras, amém? E o tema da nossa ministração hoje é o fermento na Bíblia. Por que era visto de maneira tão negativa, o fermento? Por quê? E quais são os significados do fermento na Bíblia? Agora, em alguns textos das Escrituras, o significado do fermento é positivo, ok? De fato, a Bíblia tem muita linguagem figurada, não é mesmo? E isso exige um estudo mais minucioso da nossa parte. Então, nós veremos a aplicação desse termo fermento em muitos contextos e diferentes também entre si, para melhor compreendermos. Em primeiro lugar, por mais óbvio que seja, nós vamos definir no sentido literal, ok? O que é fermento. Então, o que é fermento? É um agente, eu anotei aqui, né? É um agente, é uma enzima, é um organismo. Fermento é um organismo. E é capaz de provocar a fermentação, ou seja, a levedura. E ele pode ser a própria massa da farinha, né, que tendo azedado, por exemplo, provoca a fermentação em outra massa de pão, quando misturada. Então, esta é uma definição muito literal sobre fermento. E o fermento, ele penetra toda a massa e a influencia a crescer. Acontece, então, a fermentação. E muda também aspectos como, por exemplo, cheiro, sabor e tamanho. E essa é uma simples definição de fermento, ok? Na cultura dos judeus, era comum comer pão com fermento. Vamos ver isso? Oséias capítulo 7, versículo 4. Está escrito: todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. Então, chamando a atenção, principalmente da parte B deste versículo aqui, né? Fala sobre a massa que foi sovada e até que ela foi levedada, ou até que ela foi fermentada. Então, está aqui uma prova, né, de que os judeus, eles tinham esse costume, né, de comer pão fermentado. Contudo, queridos, nós vemos Deus ordenando-os tirarem o fermento em certas ocasiões, né? Como, por exemplo, a festa da Páscoa e também na festa dos pães asmos. Nós vamos ver isso em Êxodo, capítulo 13, versículo 7. Tá? Vamos lá para Êxodo, capítulo 13, versículo 7, que diz: durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Então nós vemos que essa primeira proibição diz respeito à rapidez, né, com que o povo de Israel tinha que sair do Egito. Então, pressa, né, era uma pressa que não permitia a massa descansar por um tempo, né? E o fermento fazer o efeito esperado. Então foi por isso que Deus disse, né, para o povo de Israel que eles deveriam comer o pão sem fermento. Mas é justamente por essa causa aqui. Eles tinham que sair às pressas do Egito, e para que uma massa
seja levedada, né, para que o fermento faça efeito, a massa tem que dormir, ficar horas ali, né, para que aconteça a levedura. E o povo de Israel não tinha tempo para isso. Aí por isso Deus ordenou, né, que eles comessem pão sem fermento. Fermento, no geral, significa corrupção, né? A degradação em muitas partes da Bíblia. E esse simbolismo se achava na proibição de se colocar fermento em ofertas levadas para o altar. Vejamos, Êxodo capítulo 23, versículo 18. Êxodo 23, versículo 18. A palavra de Deus diz: não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Na oferta de paz também, e em algumas ofertas o fermento era permitido, ok? Levítico 7, versículo 13. Levítico 7, 13. Diz a palavra: com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. Então nós já vemos aqui, né, em Levítico, Deus ordenando que os bolos, né, fossem levados como oferta e também pão levedado. Interessante isso, né? Aqui Deus já permite o fermento. Agora, o fermento no Novo Testamento. Nós vemos, queridos, que ao longo da história, o fermento ele foi sendo cada vez menos usado pelos judeus, tá? Com o passar do tempo, ok? Na cultura judaica. Devido principalmente à demora, né, na preparação das massas, como nós lemos aí nos textos, mas também por causa da má fama do fermento. Então, ele foi ganhando essa má fama, né, nesse aspecto simbólico, né, de corrupção e degradação moral. Então, o fermento passou a ser olhado como um oposto da santidade que Deus desejava ver nas pessoas. O fermento sempre sendo visto de maneira negativa. E nós vemos também que Jesus ele fez menção, por muitas vezes, de maneira negativa em relação aos fariseus. Vamos ver isso? Mateus capítulo 16, versículos 11 e 12. Mateus 16, versículos 11 e 12. Está escrito, Jesus dizendo aqui, né? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vejam, Jesus usa essa figura de linguagem em relação aos fariseus e saduceus, né? Tenham cuidado com o fermento. Versículo 12. Então entenderam, quem entenderam? Os discípulos, que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Então vejam que o fermento dos fariseus se refere à doutrina, né? Maligna deles, e também à hipocrisia dos fariseus. Por isso que Jesus falou, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Ele não estava se referindo a pão, né? Mas usava essa figura de linguagem, se referindo a essa doutrina maligna deles e também à hipocrisia.
Agora, já lá em Mateus capítulo 13, versículo 33, existe dúvidas se Jesus usou a palavra, o termo fermento nessa parábola de forma positiva ou negativa. Vamos ver? Mateus capítulo 13, versículo 33. Vamos ver o que a palavra diz. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Olha só, né? Nesse versículo Jesus já disse sobre a semelhança do reino dos céus, né? E aqui ele diz que é semelhante ao fermento, né? Que essa mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até que tudo cresceu, né? Tudo ficou levedado. Então, alguns interpretam que essa mulher seria a representação do maligno e que o fermento simboliza o mal adicionado em meio aos servos de Deus, tá? Para contaminá-los. Já outros pensam que Jesus falou do poder da contaminação para o bem, né? Para o bem do reino de Deus, usando o fermento de forma positiva. Então, há 2 linhas de interpretação aqui, em relação, né, a esse fermento. Não se sabe ao certo o que Jesus quis dizer, ok? O fato é que, no geral, meus amados, simbolicamente, o fermento é usado representando o mal e suas características. Uma outra pessoa que fez, né, menção do fermento foi Paulo. E ele fez uso de maneira negativa, né, dele. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. O apóstolo Paulo aqui escreveu: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, vejam que Paulo também usou essa figura de linguagem, né? Ele pediu aos irmãos aqui para que eles jogassem fora o velho fermento, ou seja, a velha natureza, a natureza adâmica, né? E ele também disse, para que vocês sejam nova massa, né? Mais uma vez ele usa essa figura de linguagem. Então, o apóstolo Paulo, ele nos manda, né, nos livrar das características negativas, imorais, corruptas do velho homem, que é sem Deus, né? O velho homem. E ele diz, vocês devem ser uma nova massa, sabe? Novas criaturas, né? Pessoas transformadas, ele diz aqui. Então, simbolicamente, Paulo ele usa a massa sem fermento, né? Simbolizando uma vida pura, sem contaminação do mal, moldada por Cristo e por sua palavra. E, consequentemente, ele usa o fermento como sendo tudo de ruim. Tudo de ruim. Toda contaminação maligna deve ser deixada quando nos entregamos a Cristo. Amém? E nós veremos uma última referência, já encerrando esse estudo. Nós veremos em Gálatas capítulo 7, Gálatas capítulo 5, versículos 7 ao 9. Vamos então lá para Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 7 ao 9. A palavra de Deus diz: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade?
esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, novamente, o apóstolo Paulo, ele usa esse termo fermento de maneira negativa, né? E então nós acabamos de ver aqui sobre o fermento na Bíblia. O significado do fermento, que na maioria absoluta das vezes é totalmente negativo, né? E eu acredito que nós aprendemos, né? Aprendemos um pouco mais sobre esta palavra, né? Na Bíblia. E vamos prosseguir, então, em aprender. Amém? Eu espero, mais uma vez, né, que você esteja aprendendo aí conosco através dessa série e que fiquemos mais doutos, né, no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, Deus abençoe você e sua família e vamos para um próximo estudo, né? Estaremos com você se assim Deus permitir. Amém.